Ser pai. Esta é uma das experiências mais marcantes e gratificantes na vida de um homem, bem como implica numa grande responsabilidade. Em primeiro lugar, diante de Deus, depois para com os próprios filhos, seguido da família, e também grande responsabilidade no que diz respeito à sociedade onde vivemos. Eu não sei se em alguma época ser pai foi fácil, mas os dias e no contexto em que vivemos, levando em consideração a atual conjuntura social, cultural, econômica e moral do nosso país, ser pai é uma difícil e desafiadora missão. Exemplos extraídos da nossa própria realidade mostram que há muitos conflitos entre pais e filhos. Há filhos que reclamam da ausência do pai e há pais que reclamam da ingratidão dos filhos. Há filhos que estão perdidos nas drogas e há pais que estão perdidos no vício da bebida. O desrespeito e a violência estão dos dois lados, tanto dos pais para com os filhos, como dos filhos para com os pais. Uma demonstração de que as coisas não estavam nada bem na relação entre pais e filhos, é a canção gravada pelo grupo Legião Urbana no final do século XX, intitulada justamente Pais e Filhos. Na letra desta canção, encontramos diversas situações que caracterizam desentendimentos, contradições, dramas, frustrações. Por exemplo, a tragédia do suicídio de uma filha, o filho que quer fugir de casa, o pai que nutre grandes expectativas ao querer nome de santo para seu filho, pais separados, dentre outras constatações presentes na letra. E em meio a tanta coisa ruim na letra desta canção, Pais e Filhos, há uma afirmação que, se levada a sério, certamente fez e faz muitos filhos refletirem e ponderarem certos pensamentos e atitudes. Mas ao final da canção, nós encontramos a seguinte mensagem: você me diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Nesta data celebrativa, em meio à gratificante experiência de ser pai, acompanhada de dificuldades e talvez de inúmeros conflitos relacionais com os filhos, todos nós somos convidados a buscar inspiração, coragem e extrair lições para a nossa vida naquele que é um dos temas centrais do Evangelho de Cristo Jesus e que, na verdade, está na base da nossa relação com Deus. Ou seja, refletirmos no tema da paternidade divina. Como pai, Deus é aquele que ama, que cuida, ampara, não nos abandona, pelo contrário, está presente e nos ajuda em todos os momentos. Ele é a melhor referência que podemos ter e experimentar quando o interesse é a melhoria da qualidade relacional entre pais e filhos. Embora seja Dia dos Pais, hoje, a mensagem desta manhã diz respeito também às mães. Isto porque, em várias situações e em vários aspectos, devido às condições que muitas famílias se encontram, sabemos que o exercício da paternidade não diz respeito somente aos homens, mas diz respeito também às mães. Certas coisas que antes eram reservadas ao pai, que eram responsabilidade do pai para com os filhos, hoje muitas mães exercem este papel. E exercem este papel devido à ausência do pai, seja pelo falecimento, seja pela separação
conjugal, mas também devido ao fato de que não há mais papéis definidos sobre o que é exclusivo do pai na família e o que é exclusivo da mãe. Por exemplo, conheci uma família que, por um bom tempo, o pai ficou desempregado, a mãe então saía para trabalhar e com o seu salário sustentava a casa. E eles tinham, na época, 2 filhas pequenas. Conclusão: o pai cuidava das meninas e da casa, trocava fraldas, fazia almoço, limpava a casa, colocava roupa para lavar, brincava e fazia as 2 meninas dormirem. Nesses quase 20 anos de ministério pastoral, também conheci várias famílias cujos filhos foram criados e cresceram sem o pai. A mãe, então, assumiu as responsabilidades da casa em todos os sentidos. E os filhos reconheceram a função, muitas vezes de pai, assumida pela mãe. Nesse sentido, a inspiração, a coragem e as lições da paternidade divina dizem respeito a todos nós, homens e mulheres, pais e mães. E é na Bíblia que aprendemos tudo o que é necessário, tudo o que precisamos sobre Deus Pai, a fim de termos esta inspiração, esta coragem, este aprendizado. E este é o primeiro tópico do sermão de hoje, Deus Pai na Bíblia. Um dos principais textos acerca deste tema encontra-se nos versículos que lemos em Romanos, no capítulo 8, considerado por muitos um dos mais belos capítulos da Bíblia. Dentre tantos temas relevantes desse capítulo, encontramos que em Cristo e por obra do Espírito Santo fomos adotados por Deus como filhos. E se fomos adotados por Deus, podemos tê-lo e chamá-lo de Pai. Em outras palavras, devemos nos relacionar com Deus e com toda a gama de significados, com todas as implicações e qualidades que o conceito Pai contém. No versículo 14 do texto que lemos, vimos a seguinte afirmação: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. No versículo de número 16, nós também lemos: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. No entanto, o ponto alto da nossa condição de filhos de Deus e ao mesmo tempo da paternidade divina nesses versículos que nós lemos, se encontram no versículo de número 15, que diz o seguinte: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Com o apóstolo Paulo, neste texto, aprendemos que o Espírito Santo age em nós no sentido de guiar e testificar que de fato somos filhos de Deus e que Deus é o nosso Pai. O Espírito Santo é quem certifica que fomos adotados por Deus, por isso podemos chamá-lo de Abba, Abba, Pai. Mas o ensino de que Deus é o nosso Pai não é exclusivo do apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos. Ele também está presente na vida e no ministério de Jesus. Foi Jesus que nos ensinou no Sermão do Monte a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus. E ensinou em várias outras ocasiões que Deus é o nosso Pai e age como Pai em nosso favor, querendo o nosso bem. Ainda no Sermão do Monte, temos o conhecido texto em que Jesus faz a comparação sobre como age o Pai terreno, que pode estar cheio de boas intenções, mas é imperfeito, e como age Deus, o nosso Pai,
mostrando que a bondade de Deus é maior. O texto de Jesus no Sermão do Monte diz o seguinte: ora, qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem? Se Jesus tivesse ensinado que Deus é o nosso Pai, e que devemos conceber, orar e falar com Deus deste modo, desta maneira, na verdade, Ele, Jesus, numa expressão muito corriqueira dos nossos dias, estaria chovendo no molhado, porque não estaria ensinando nada novo, pelo fato desta concepção, Deus Pai, estar presente também no Antigo Testamento. No entanto, o diferencial, o que provocou o grande choque nos ouvintes de Jesus, para a revolta dos fariseus e para a alegria do povo, o que promoveu verdadeira revolução na vida das pessoas, foi o fato de Jesus nos ensinar a pensar e a falar com Deus por meio da expressão Abba. Expressão esta que aparece no final do versículo 15 do capítulo 8 de Romanos, o texto que nós lemos. Abba tem o significado de plena intimidade, liberdade, proximidade e confiança. Joaquim Jeremias, um importante estudioso do Novo Testamento, em seu livro A Mensagem Central do Novo Testamento, fala do impacto do conceito Abba, utilizado por Jesus, ensinado por Jesus às pessoas, no que diz respeito a como devemos nos dirigir e conceber Deus. Joaquim Jeremias diz o seguinte: foi isso que Jesus fez, dirigiu-se a Deus como meu Pai. Não só isto impressionou os seus discípulos, o que chocou mesmo foi o fato de Jesus utilizar a palavra aramaica Abá, visto este termo fazer parte do balbucio infantil. Se referir a Deus como Abá, para o judaísmo palestinense, era desrespeitoso, portanto, invocar a Deus com um nome tão familiar era impensável. Com isto, Jesus abre o caminho para a intimidade com Deus. Foi algo único e inaudito, Jesus ter tomado esta iniciativa e falar a Deus como uma criança fala a seu pai, com simplicidade, intimidade e sem temor. Fecha aspas. Como vemos, Abba era uma expressão utilizada pelas crianças ao chamarem e se relacionarem com os seus pais terrenos. É com toda esta carga de sentido e significado que devemos pensar, falar e nos relacionar com Deus, ou seja, tal como uma criança que chama e que tem sentimentos nobres ao se dirigir ao seu pai. Trata-se tanto de um jeito carinhoso, informal, como um jeito repleto de segurança, confiança e alegria. Tal como uma criança em relação ao seu pai, assim é que devemos nos relacionar com Deus, tendo Ele como o nosso Pai. Às vezes, criamos tanta formalidade, tanta dificuldade, tantas barreiras para falarmos com Deus e termos um relacionamento autêntico e profundo com Ele, enquanto que o que Deus quer desse relacionamento está baseado na informalidade, na facilidade e na liberdade, tal como uma criança ao se dirigir a seu pai. Porém, tal como uma criança, é necessário que haja sinceridade, sinceridade em nosso coração, sinceridade em nossos sentimentos, sinceridade em nossas palavras,
quando falamos com Deus. Diante desse tema tão relevante ensinado por Jesus, a paternidade divina, a paternidade de Deus, constatamos que ser pai é uma experiência tão gratificante, tão rica, que o próprio Deus decidiu tomar para si esta experiência. É tão gratificante e tão rica que Deus quis sentir a alegria, o prazer e a satisfação de não só ouvir seus filhos chamando-o de pai, mas principalmente de ter a qualidade relacional com as suas criaturas, pautada no âmbito da filiação. Em outras palavras, a comunhão, a proximidade e intimidade que Deus deseja ter conosco é a mesma que acontece na relação entre pais e filhos, e de maneira mais específica, da criança pequena que pensa, que chama e que busca pelo seu pai. Sendo assim, Deus se revela como pai e permite ser chamado por nós de pai. E dentre tantas características e perspectivas que poderíamos utilizar para falar de Deus como nosso pai, quero utilizar apenas uma, da qual podemos extrair preciosas lições a fim de melhorar a qualidade relacional entre pais e filhos nos dias e no contexto em que nós vivemos. Trata-se da seguinte perspectiva, né? Deus, como pai, é aquele que se doa. E ao se doar, doa aquilo que é importante para nós, os seus filhos. Deus, como pai, se doa. E ao se doar, doa aquilo que é importante para nós, os seus filhos. Deus, na sua soberania e grandiosidade, na sua santidade e esplendor, se revela como pai, e como pai nos abençoa, concedendo-nos aquilo que é importante para vivermos bem. Como pai, Deus é alguém que se doa, e doa também aquilo que é a coisa mais importante para si, em nosso favor. Doa o seu filho, envia o seu filho ao mundo para manifestar a sua graça e manifestar o seu amor por nós. Há muitas coisas que são importantes na cabeça de um pai, a fim de que ele doe para o seu filho. Há pais que estabelecem prioridades daquilo que é importante para conceder aos seus filhos. A educação, deixar algum patrimônio, dar presentes, ou então o bem-estar dos filhos e várias outras coisas que pais estabelecem como prioridade de sua vida, a fim de ser doado, concedido ao seu filho. Por causa desse pensamento e interesse, o pai trabalha, economiza, se desgasta, às vezes é firme, rude, intransigente, distante, e está disposto aos mais intensos sacrifícios a fim de atingir os seus objetivos estabelecidos como pai. Na verdade, conceder coisas boas aos filhos, proporcionar o que é bom a eles, não querer que eles passem pelas mesmas privações e dificuldades que nós passamos, é importante e está no consciente de todo pai. Mas há um sério risco de tudo isto sair do controle, há um sério risco das coisas darem erradas, de haver exageros, e isto é grave. Grave porque levará a frustrações, porque o pai, querendo e se esforçando fazer o bem, fazer o melhor para os seus filhos, acaba se prejudicando e prejudicando aquilo que deve ser um relacionamento saudável e construtivo. Por exemplo, quantas vezes você, como pai, parou para pensar
e agir não no sentido daquilo que é importante para você em relação aos seus filhos, mas o que é importante para os filhos em relação a você. Quantas vezes você, como pai, parou e pensou nisto? Em outras palavras, o que é importante na ótica e na percepção dos próprios filhos em relação a você? E não o que é importante para você em relação a eles. É possível que muitas respostas surpreendam diante desta questão, porque na ótica dos filhos, talvez o importante não seja o tanto de coisas que o pai quer para ele, mas sim o abraço, a compreensão, a demonstração de afeto, o perdão, o diálogo amistoso, construtivo e desarmado, a amizade, ou então pequenos momentos em que o filho se sinta como sendo a coisa mais importante na vida do pai, ou então uma visita, a confiança e o apoio do pai. É bem possível que a maior carência de muitos filhos em nossos dias não esteja na área material, mas sim na área emocional e relacional. É por isso que a coisa mais importante que Deus, como Pai, tem a nos dar em nossa ótica, como filhos de Deus, é o seu amor. É o seu amor. O amor ágape. E o amor de Deus é grande, é incondicional, é ilimitado. É o amor que renova o nosso ser e transforma a nossa vida. É o amor que supre todas as nossas necessidades. O amor de Deus é o amor que devolve o brilho e a alegria na vida. É o amor que reconcilia e estabelece parceria, amizade. É o amor que nos salva da morte e do pecado. Não há nada de errado em relação aos pais quererem dar coisas boas aos filhos, se planejar e se planejar para isto. Porém, é importante também que nós olhemos para este aspecto, o aspecto emocional e o aspecto relacional em relação aos filhos. O amor de Deus, como nosso Pai, está revelado em várias histórias dos evangelhos. Algumas dessas histórias revelam como o amor de Deus é grande e como ele se dá na prática. Por exemplo, o amor de Deus é o amor do Pai, que se compadece do Filho, mesmo diante de seus erros. Tal como a parábola do filho pródigo, em que o pai avista o filho de longe, e diz o texto que, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Depois, este pai festeja a presença do filho, que estava distante, que estava morto, e agora está ali presente. O amor de Deus é o amor do pai, que se compadece do filho que errou e do filho que está distante. Mas o amor de Deus também é o amor do pai que perdoa o seu filho, mesmo diante de um terrível pecado, tal como Jesus nos ensina quando está diante da mulher que foi pega em flagrante adultério. E naquela época, este era um pecado cuja sentença era a pena de morte, o apedrejamento. E Jesus, ao revelar o amor de Deus Pai à vida daquela pecadora, se dirige a ela e diz: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. O amor de Deus é o amor do Pai que perdoa. Mas também o amor de Deus é o amor do Pai que busca o seu filho, mesmo que ele seja uma ovelha perdida. Tal como a parábola que Jesus contou e afirmou: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas,
não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? É bem possível que nós não deixaríamos as 99 ovelhas no deserto por causa de uma que se perdeu. Mas com Deus é diferente. Ele vai, como pai, atrás daquela ovelha que se perdeu. O amor de Deus é o amor do pai que alivia e acalma o filho cansado, sobrecarregado e também atribulado. Nas palavras de Jesus nós temos o convite: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim e achareis descanso para a vossa alma. Deus, como Pai, dá o descanso para a nossa alma e alivia a nossa sobrecarga. Mas o amor de Deus é o amor do Pai que cura feridas, abre os olhos, faz andar, sacia a fome, livra do medo, alerta dos perigos, tal como nos ensina tantos relatos de curas e milagres realizados por Jesus, revelando o amor do Pai para com as pessoas que viviam em sofrimento. O amor de Deus é o amor do Pai, que chora porque o filho recusa a viver com ele. Tal como Jesus chorou ao avistar Jerusalém e dizer: Jerusalém, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. O amor de Deus é o amor do Pai que chora pelo fato do filho recusar a conviver com ele. Este é o amor de Deus como Pai a todos nós, revelado na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. E para enriquecer a nossa compreensão do amor de Deus como nosso Pai, um dos mais belos textos da Bíblia sobre o amor, que é o texto de 1 Coríntios 13, nós encontramos ali, no versículo de número 7, as seguintes afirmações sobre o amor, sobre o ágape, que é o amor divino, que é o amor de Deus. No versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Um importante pastor do nosso contexto relacionou estes elementos, essas características do amor ágape, de 1 Coríntios 13, do versículo 7, ao amor de Deus por nós. E o resultado desta sua análise foi o seguinte: se Deus é amor e o amor tudo sofre, Deus sofre. Se Deus é amor e o amor tudo crê, a existência humana é fruto de um acreditar divino. A sua existência, a minha existência é fruto do acreditar de Deus em nosso favor. Se Deus é amor e o amor tudo espera, então Deus espera e aguarda pacientemente por respostas humanas. Se Deus é amor e o amor tudo suporta, o sofrimento que se universalizou produz uma dor incalculável no coração de Deus. Para concluir, neste Dia dos Pais, quero repetir mais uma vez: você que deseja desfrutar da alegria, da realização, daquilo que é saudável e edificante no relacionamento com seus filhos, busque inspiração, coragem e aprenda com o modo como Deus estabelece a sua paternidade em relação a você. Aprenda com o modo, tendo Deus Pai como referência. Desfrute da maravilhosa experiência que é ter Deus como Pai e deixe que os valores, as consequências, as lições presentes nesta experiência se concretize no relacionamento com os seus filhos.
nesse sentido é que a paternidade de Deus é fonte de inspiração a todos nós. E que Deus assim nos abençoe. Amém.